Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer bem este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje tem um tom um pouco triste. De alguma forma, acaba mal. E não se trata de uma parábola que Jesus conte, de uma história inventada, mas de uma história verdadeira, de um encontro, ou se calhar, mais propriamente, de um desencontro com Jesus. Mas é o Evangelho que nos dá muito que pensar e que nos pode, vamos ficar sobretudo com a primeira parte, em que lemos: naquele tempo aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? O Papa João Paulo II, ao comentar este texto, dizia: no jovem que o Evangelho de Mateus deixa sem nome, podemos reconhecer cada homem que, conscientemente ou não, se aproxima de Cristo, o Redentor do homem, e lhe coloca a questão moral. Ele procura não tanto regras a cumprir, mas plenitude de significado para a vida. Quanto a isto, nós podíamos dizer que este jovem do Evangelho está de parabéns, porque ele põe a questão certa à pessoa certa. Assim o diz também o Papa: o homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, não apenas segundo imediatos, parciais, muitas vezes superficiais e até mesmo aparentes critérios e medidas do próprio ser, deve, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, aproximar-se de Cristo. Porquê? Porque Jesus diz de si mesmo: tu, Senhor, afirmas de ti mesmo que és a verdade. E é nesta procura de ti que és a verdade, que nós nos esclarecemos perante nós próprios. É tão difícil conhecermos-nos, Senhor, desvendarmos o mistério da nossa própria existência. Quem sou eu? O que é que ando aqui a fazer? O que é que eu devo fazer? Perguntas que não conseguimos esconder completamente. Às vezes podemos nem sequer querer colocá-las. E este é o motivo pelo qual este jovem, até agora, estaria de parabéns. Nós podemos, às vezes, não querer perguntar se, ou admitir que haja alguma regra, algum valor, alguém que ponha em causa as minhas preferências e projetos, ou o modo como eu quero agora conduzir a minha vida. E o certo é que, quando atuamos assim, estamos a viver como se Deus não existisse, como se fôssemos donos absolutos da nossa própria existência. Tu, Jesus, convidas-nos a procurar-te a ti, que és a verdade, vindo atrás de mim. Este rapaz parece que começa a fazer este caminho, vai ter contigo à procura de explicação, de sentido para a vida verdadeira, essa vida eterna que ele quer saber como é que se conquista. Mas podemos pensar que ele só faz metade do caminho, porque no fundo só está semi-interessado. É por isso que tu, Senhor, começas por lhe responder de uma forma um pouco estranha. Diz o Evangelho: Jesus respondeu-lhes: por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Na versão dos evangelistas Marcos e Lucas, a pergunta aparece desta forma: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Jesus está a perguntar a este jovem se aquela questão que lhe coloca é como quem reconhece a sua autoridade, como quem deseja realmente aderir à vontade de Deus, qualquer que ela seja, ou se no fundo é uma pergunta a meias, mais para ver se ele consegue sossegar a consciência, conseguir alguém que lhe diga aquilo que ele quer ouvir. Voltemos a João Paulo II, que diz: antes de responder à pergunta, Jesus quer que o jovem se esclareça a si próprio sobre o motivo por que o interroga. O bom mestre indica ao seu interlocutor e a todos nós que a resposta à questão que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna apenas pode ser encontrada dirigindo a mente e o coração para aquilo que só é bom. Ninguém é bom senão só Deus. Só Deus pode responder à questão sobre o bem, porque Ele é o bem.
Jesus, tu estás a fazer com este jovem o que ontem víamos que fizeste com uma mulher pagã, cananeia, que foi atrás de ti insistentemente para que tu lhe curasses a filha. E tu deixaste que ela pedisse, primeiro não lhe disseste nada, depois disseste que devias olhar primeiro para os judeus, os membros do povo eleito, e que não devias arrebatar a esses membros do povo eleito a substância que trazias para eles, dando-a aos estrangeiros. E ela manifesta a fé insistentemente, com confiança, e aí tu ficas comovido, ela abre o teu coração, te derramas a tua graça sobre ela e fazes esse favor. Aqui com o jovem, tu, Senhor, estás a tentar fazer a mesma coisa, a ajudá-lo a abrir o coração, porque quando te encontramos como meu Deus e meu Senhor, assim comecei, assim começamos este tempo de oração, meu Senhor e meu Deus, quando te encontramos a ti, Jesus, como Deus, fonte de toda a verdade, nos sabemos amados e chamados por ti, então estamos dispostos a que sejas tu a dar-nos os critérios, os valores e princípios da minha própria vida. Porque tu és a fonte do bem. Fizeste-me para o bem, fizeste-me para ti. E sabes que às vezes temos dificuldade em encontrar esse bem, em reconhecer a verdade, em aderir a ela. E queres que aquele jovem não fique por uma pergunta a meio gás, a meio caminho. Só quando nos abrimos desta maneira a Jesus, deixando que Ele nos diga aquilo que deseja de nós, que nos ajuda a construir com Ele a nossa vida, mesmo que isso exija de nós conversão, mudança de esquemas e atitudes, formas de vida e de pensamento, pois então aí o Senhor pode atuar em nós. Às vezes, infelizmente, cai-se no contrário. Há pessoas, por exemplo, que fazem um raciocínio deste género. Eu não sou má pessoa. Eu acho que o aborto, por exemplo, não é uma coisa má. Logo, o aborto não há de ser uma coisa má. Mesmo que eu tenha muitos motivos e muitas afirmações claras da parte da Igreja que recebe a verdade de Cristo e a transmite para pensar de maneira diferente. Às vezes é preciso dizer uma mentira. A mentira não há de ser pecado. Faltar à castidade voluntariamente, pois se me parece que não é pecado, então é porque não será. Até que ponto eu deixo que seja Jesus, tu, meu Senhor e meu Deus, a dizer-me o que deve ser feito, o que é bom, o que eu devo conseguir. Às vezes o que é bom para todos, muitas vezes o que é bom para mim aqui e agora. É a altura talvez de perguntar a Jesus nestes 10 minutos: Jesus, até que ponto eu tenho verdadeira fé e confiança em Ti, a ponto de deixar que Tu me abras os olhos, me moldes o coração, me inspires à ação. Pode ser que eu depois precise da Tua força e de coragem para fazer o que me dizes, mas pelo menos sei que vem de Ti, não só de mim, e que me vou esforçar com a Tua ajuda, e não só com os meus pensamentos, a minha capacidade de chegar à verdade, que é limitada, e só com as minhas forças, que também são débeis. Por isso dizia também João Paulo II, nesse belo comentário, este texto: a afirmação de que um só é bom reconduz-nos assim à primeira tábua dos mandamentos, aos 3 primeiros mandamentos que têm que ver diretamente com Deus, que convida a reconhecer Deus como Senhor único e absoluto, e só a Ele prestar culto por causa da sua santidade infinita. Lembras-te que Deus diz: Israel, eu, o Senhor teu Deus, sou santo, por isso tu serás santo também. Diz o Papa, o bem consiste em pertencer a Deus, obedecer-lhe e caminhar humildemente com Ele, praticando a justiça e amando a piedade. Reconhecer o Senhor como Deus é o núcleo fundamental, o coração da lei, do qual derivam e para o qual se ordenam os preceitos particulares, os outros mandamentos. Mas este jovem não está ainda com essa disposição. Ele quer praticar, no fundo, aquilo que ele próprio considerar, perceber, entender, concordar que está certo. Ele estava de acordo com os mandamentos, por isso dirá a Jesus, que começa por dizer, cumpre os mandamentos. Isso já eu faço. E então tu, Senhor, vais convidá-lo a dar o salto. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho eu guardado, que me falta ainda. Jesus respondeu-lhe, se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens.
Ele não queria fazer aquela pergunta a Jesus para estar disposto a aceitar aquilo que Jesus dissesse, fosse o que fosse. Jesus, será que eu noto que me estás a sugerir, a sussurrar alguma mudança ou alguma iniciativa na minha vida e que me estou a retrair um pouco, que estou a resistir aos teus critérios e às tuas propostas? O Senhor quer que dês o salto de confiar apenas e só nele. Queres atuar como um jovem rico? Quero eu, Senhor, atuar como este jovem? Ou quero ser mais parecido com Pedro e André, por exemplo, que ouvem o convite de Jesus a deixar tudo e segui-lo, e eles, deixando o barco, as redes e o pai, vão atrás dele? Minha mãe, tu que seguiste o Senhor incondicionalmente, dá-me também essa confiança, essa capacidade de descobrir em Jesus, o Mestre da verdade, que ilumina o meu caminho e me dá força para caminhar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.